e vive e reina para sempre. Amém? Amém. Bem, meus irmãos, nós lemos a palavra, nós cantamos ao Senhor, oramos, tudo isso nós com um ato de adoração ao Senhor. E também ao ouvirmos a palavra, a pregação da palavra do Senhor, é um ato de adoração. Que nós possamos estar então atentos à palavra e também como um ato de adoração, adorá-lo com o coração. As palavras ao evangelista Mateus Mota. Meus irmãos, boa noite. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos então para a palavra de Deus. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias. A carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler somente um versículo desse capítulo. Romanos capítulo 6, somente o versículo 14. Primeira parte desse capítulo de número 6. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Altíssimo Deus, eterno Pai, Deus soberano, Deus que sonda os corações, que conhece nossas mentes, sabe das nossas necessidades. Pai, a minha oração é que o Senhor nos auxilie essa noite, que o Senhor despeje da Tua graça sobre nós, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, enquanto nós nos dispusemos a aprender da Tua palavra. Fale conosco, Pai, de forma graciosa, de forma, Pai, que o nosso coração possa ser impactado pela Tua palavra. Faz o Teu reino avançar nessa noite, glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. Abençoe-nos dando um coração humilde, um coração ensinável, um coração que se apega à Tua palavra. Abençoe cada um dos meus irmãos essa noite, a Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, permaneçam com suas Bíblias abertas nesse capítulo, tendo em mente também esse verso 14, que é o versículo da nossa exposição dessa noite, com a graça de Deus. Muitas pessoas se pegam perguntando: será que a Bíblia tem mesmo respostas para a minha vida real? Será de fato se a Bíblia consegue responder todas as questões e tem de fato a resposta para o dilema da minha vida? E muitas vezes, irmãos, em nossa guerra contra o pecado, nós somos assaltados por uma situação em que agimos de forma pecaminosa. Nos pegamos nos perguntando: será que a Bíblia tem a resposta para essa circunstância, para esse problema? Será que de fato ela faz sentido para a minha vida real, para a vida que eu estou vivendo? Talvez isso pode soar, irmãos, como algo muito familiar para você, em sua caminhada cristã e em sua experiência com Cristo. As circunstâncias talvez tenham sido diferentes, mas a sua reação talvez foi semelhante ao se deparar com uma situação como essa. Talvez o seu problema em relação ao pecado seja a irritação com seus próprios filhos, uma crise temperamental no trabalho, ou um hábito imoral que você não consegue vencer, ou mesmo algum daqueles pecados que nos assediam constantemente. Mas qualquer que seja o seu problema específico de pecado, ou problemas ou circunstâncias da vida, a Bíblia tem realmente uma resposta para você. Há esperança no Evangelho. Cada um de nós pode contar. Cada um de nós, irmãos, podemos andar em obediência à palavra de Deus e viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor. De fato, o que Deus espera de cada crente é que esse viva uma vida santa, uma vida que glorifique o Senhor.
A santidade, contudo, meus irmãos, não é só esperada, é um direito de nascença prometido a cada crente. Não é algo que se espera na vida do cristão. É algo que é dele próprio, quando ele nasce e recebe uma nova natureza no novo nascimento, quando Deus converte o seu coração a Ele. A afirmação de Paulo é verdadeira: o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não nos dominará. O conceito de santidade, irmãos, e é exatamente o que Paulo vai mostrar no capítulo 6, fazendo um contraste com o pecado e de como que essa graça de Deus, que superabundou em nossa vida, tem um poder transformador de nos dar uma nova vida, uma vida santa, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Mas para algumas pessoas o conceito de santidade pode parecer um tanto arcaico para a nossa geração atual. Uma geração que facilmente se assusta com a palavra santidade. Uma geração que não está acostumada a se deparar com um tipo de pregação em relação à santidade. Porque para algumas mentes, quando falamos de santidade, e o próprio termo já evoca essas imagens, né, muitas vezes, as pessoas têm aquela ideia de cabelo preso, ou como aquelas irmãs do pop, como muitos dizem, ou como aquelas irmãs que manifestam as suas saias muito compridas. Para outras pessoas, a ideia de santidade parece que está associada com uma atitude repugnante do que diz: sou mais santo do que você. No entanto, irmãos, santidade é uma ideia muito bíblica, não é uma invenção humana, é uma doutrina bíblica como qualquer outra. O termo santo, ele aparece em diversas formas, mais de 600 vezes na Bíblia. A gente tem um livro inteiro que trata a respeito da santidade do povo de Deus, que é o livro de Levítico, que é dedicado somente a esse assunto. E a ideia de santidade está ligada em todos os textos da Escritura. Mais importante ainda é vermos que Deus ordena especificamente que sejamos santos, como diz Levítico 11:44. Então, a ideia exata de como se pode ser santo tem sofrido em virtude de muitos conceitos falsos em relação à santificação ou à santidade. Em alguns círculos evangélicos, a santidade é identificada como uma série de proibições específicas, geralmente em áreas tais como não fumar, não beber, não dançar. Não faças isso, não toques nisso, não faças aquilo outro. A lista de proibições varia de acordo com o grupo, de acordo com a religião, de acordo com o campo evangélico. Quando seguimos essa via para a santidade, corremos o risco, irmão, de nos tornarmos como os fariseus, que colocavam sobre as pessoas fardos pesados, enquanto que eles mesmos não moviam sequer um dedo para cumprir a lei do Senhor, como as suas listas triviais, interminável, de não faças isso e não faças aquilo, e a sua atitude de autojustiça, de achar que é mais justo do que o outro. Para outros, santidade significa certo estilo de vestuário ou maneirismo. Se não tiver de acordo com esse padrão que eu entendo que é santidade, não é crente. Se não tiver de acordo com esse parâmetro que, na minha opinião, eu acho que seja, não é um cristão. As pessoas estabelecem parâmetros, modinhas, mas que na verdade, irmãos, é uma religiosidade superficial e não parece em nada com a santidade como revelada nas Escrituras. E muitos acham que limita a santidade somente a um certo estilo de vestuário ou de maneirismos. Para outras pessoas, no extremo maior significa uma perfeição inatingível. Eu não consigo ser santo, eu não consigo ser crente, é impossível alguém viver dessa forma, isso não é para mim. Uma ideia que fomenta o engano ou esse desencorajamento em relação especial ao pecado pessoal da pessoa. Porque
Porque ela acha que a santidade é algo inatingível. É algo que ela não consegue ser. Mas será que as Escrituras nos dá de fato essa definição de santidade ou de santificação? De certo, irmãos, todas essas ideias que eu acabei de falar, embora exatas em algumas medidas, não transmitem o verdadeiro conceito de santidade. Mas por que o irmão está falando de santidade? Se o texto que lemos não aponta muito em relação a isso, aponta e muito em relação a isso. Paulo está fazendo o contraste daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e daqueles que ainda vivem na impiedade, arrogando para si que receberam essa graça e estão dando lugar à libertinagem, ao pecado. Eu sou crente, eu recebi a graça do Evangelho, e por receber essa graça, por mais que eu peque e afunde no pecado, essa graça vai ser mais abundante em relação à minha salvação. Por isso que Paulo responde, faz uma pergunta retórica no versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E é exatamente, especificamente isso que Paulo irá tratar em relação a essa nova vida que temos, mediante o Evangelho, mediante a graça soberana e transformadora de Deus. Meus irmãos, ser santo é ser moralmente irrepreensível, é ser separado do pecado e, portanto, assim, consagrado a Deus, dado a Deus. O termo em si significa uma separação para Deus e uma conduta apropriada aos que são separados, aos que são diferentes, distintos, que vivem um estilo de vida não religiosa, não segundo os seus parâmetros, mas que não é condizente com o pecado ou com a impiedade. Talvez, irmãos, a melhor maneira de entender o conceito de santidade seja notar como é que os escritos ou os escritores do Novo Testamento usam essa palavra. A Bíblia nos dá uma definição do que é santidade. Por exemplo, Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, ele vai tratar sobre isso também. Ele pregou o termo em contraste com uma vida de imoralidade e impureza sexual. Pedro usou também a oposição a uma vida voltada para os desejos ímpios que alimentávamos quando vivíamos desligados de Cristo ou fora de Cristo. João também contrastou aquele que é santo com os que fazem o mal e aqueles que são perversos. Viver uma vida santa, irmãos, pois, viver uma vida em conformidade com os preceitos morais da Bíblia e está em oposição aos caminhos pecaminosos do mundo. É viver uma vida caracterizada pelo despir-se do velho homem, que se corrompe com os seus desejos enganosos, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Mas, irmãos, trazendo para os nossos dias, a igreja evangélica atual, ela tem trago um odor em relação ao evangelho, e não é um aroma para a salvação, como aquele que Paulo diz em 1 Coríntios. É um odor em relação ao pecado que envergonha o evangelho, que despreza o nome de Cristo e que não faz jus em relação àqueles que dizem serem seguidores de Jesus. Se a santidade, pois, irmãos, é tão básica para a vida cristã, como vemos a sua definição nas Escrituras, por que não a experimentamos mais em nosso dia a dia? Por que é que tantos cristãos se sentem constantemente derrotados na sua luta contra o pecado? Por que a igreja de Jesus Cristo parece tantas vezes estar mais conformada com o mundo que a rodeia do que com a palavra de Deus, do que com as coisas de Deus? Por que existe hoje uma facilidade tão grande em conformarmos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus? Por que há uma facilidade grande em abraçarmos, acolher com alegria
aquilo que é mundano, carnal, contrário à lei de Deus, e que leva-nos à perdição, do que nos conformar com a palavra de Deus. As respostas a essas questões talvez possam se agrupar em 3 áreas básicas da nossa vida. Primeiro é que o nosso problema, irmãos, o primeiro problema nosso em relação a isso é a atitude em que nós assumimos em relação ao pecado. Ela se centra mais em nós do que em Deus. A nossa atitude em relação ao pecado, ela está mais centrada em nós do que em Deus. Nós estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado do que com o fato de que os nossos pecados entristecem o coração de Deus. É bom e é saudável que o cristão almeje essa vitória sobre o pecado, mas não vai haver essa vitória sem você saiba primeiramente que contra quem você tem pecado é contra Deus, é contra Ele, não é contra o seu próximo, não é contra o seu irmão, não é contra a sociedade, é porque temos pecado contra o Senhor, e nós às vezes não assumimos, e a nossa relação com o nosso pecado está mais associada a nós mesmos do que com essa ofensa em relação ao próprio Deus. Ela se centra mais em nós. Não podemos tolerar, irmãos, o fracasso na nossa luta com o pecado, principalmente porque estamos mentalizados, às vezes, para o sucesso em relação ao pecado, e não para sabermos que esse pecado constitui-se como uma ofensa a Deus. Isso é bom, é louvável, isso deve recorrer em nossas veias, como o autor aos Hebreus diz, não resistir até o sangue na luta contra o pecado, mas devemos, antes de tudo, entender e compreender como que esse pecado tem ofendido a Deus, como que esse pecado tem ofendido o Senhor e quebrado a sua lei. Um comentarista em relação a isso, ele diz: nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não encararmos como praticado contra Deus. Todo pecado que praticamos é contra Deus. Neste sentido, é a sua lei que é transgredida, é a sua autoridade que é desprezada, é o seu governo que é considerado sem valor algum. Você tem Faraó e Balaão, você tem Saul, você tem Judas, todos disseram: eu pequei, eu transgredi. Mas o filho pródigo, que voltou, disse: eu pequei contra o céu e perante ti. E Davi afirmou: contra ti somente pequei. Há uma diferença. Então esse é o nosso primeiro problema, que muitas vezes a atitude que assumimos em relação ao nosso pecado está centrada mais em nós. A definição de pecado o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, ele está em oposição a tudo aquilo que Deus ama, a tudo aquilo que Deus se agrada, a tudo aquilo que Deus se apraz. O pecado é isso, ele é horroroso, ele é hediondo, ele é feio, ele é mau. O nosso segundo problema, irmãos, é que temos entendido erradamente que viver pela fé, como diz Gálatas 2:20, significa que não se exige qualquer esforço de nossa parte em relação à nossa santidade pessoal. E de fato nós temos mesmos apresentado a ideia de que qualquer esforço da nossa parte muitas vezes é da carne. E às vezes somos negligentes em relação à nossa santificação, à nossa santidade. As palavras de John Charles Wiley, o bispo de Liverpool, podem elucidar-nos bastante nesse ponto em relação a isso, ao viver pela fé e a responsabilidade em relação à nossa santidade. Ele diz que a fé em Cristo é a raiz de toda a santidade. Sim, nós sabemos disso, que ninguém pode ser santo sem estar em Cristo, que o primeiro passo em uma vida santa é confiar em Jesus, é confiar em Cristo, que enquanto não cremos, não temos o menor sinal de santidade,
que a união com Cristo mediante a fé é o segredo tanto do início como da continuação na santidade. Que a vida que vivemos na carne deve ser vivida pela fé no Filho de Deus. Que a fé purifica o coração. Que a fé ela é a vitória que vence o mundo. Que pela fé os antigos obtiveram um bom nome. São verdade, irmãos, que nenhum crente bem instruído jamais pensaria em negar essa fé. Mas as Escrituras certamente nos ensinam que para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalhar tanto quanto ter fé também. E é exatamente isso que Paulo está trabalhando com os romanos. Pequemos para que a graça seja mais abundante. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso então não depende de mim. Já que não depende, eu não tenho nenhuma responsabilidade em relação à minha santificação. E muitos pecam tomando essa postura. Essa é uma marca, uma evidência de que você não entendeu o Evangelho, de que você creu errado, de que você entendeu errado. É pela fé certamente, mas essa fé nos torna, apesar de nos tornar dependentes de Deus em relação à nossa salvação, ela nos torna também responsáveis em relação à nossa santificação. Nós temos de encarar o fato, irmão, de que nós somos responsáveis. E nós, calvinistas, temos essa tendência de cair nesse pecado, de ser propenso a isso. Muitos abraçam as doutrinas da graça e dizem uma vez salvo, salvo sempre. Estou garantido. E vivem na impiedade. Isso evidencia que você não é um eleito. Isso evidencia que você não é crente. Se o teu coração ama o pecado, se você ainda se apraz naquilo que é hediondo aos olhos de Deus, você nunca se converteu, você nunca foi salvo, você nunca entendeu o Evangelho. Nunca. E esse é o nosso problema. Encaramos o Evangelho e achamos que é pela fé, e é pela fé, mas esquecemos de exercer a nossa responsabilidade em relação à nossa santidade, de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como diz Paulo aos Filipenses. Esse é o nosso segundo problema. Nós precisamos ser responsáveis em relação à nossa santificação. Irmãos, nós chegamos a um período, um tempo de crente, e às vezes deixamos aquilo que é conhecido como primeiro amor hoje. O noivado, a beleza do Evangelho, onde a gente guardava os olhos com mais facilidade. Mas tem crente que com o tempo ele passa a ser mais negligente em relação à sua santidade e não guarda mais os olhos como guardava antes. Não se veste mais com modéstia como se vestia antes. Não nutre pensamentos que santifiquem o seu coração. Não vê na TV, na internet aquilo que edifica, mas passa a acompanhar pessoas mundanas. E por estar sendo negligente em relação à responsabilidade da sua santidade, começa a virar um crente mundano. Não, eu vou procurar aquela classe de crentes que são mais meio termo. Nem muito santo demais, nem, para mim, ter um escape. E as Escrituras é bem claro em relação a isso. Não há escape. Se você é um crente, você foi alcançado por essa graça. Onde abundou o pecado, superabundou essa graça. Deus, de forma soberana e poderosa, capacitará você, pelo seu Espírito Santo, a viver uma nova vida. E você será responsável mais ainda em relação ao seu pecado, à sua santidade, a uma separação do mundo. Nosso terceiro problema é que não levamos a sério alguns pecados. Nós temos, irmãos, infelizmente, naturalmente hoje, classificados os pecados em duas categorias: aqueles que são mais aceitáveis
e aqueles que não são aceitáveis. Aqueles que podem ser tolerados um pouco e aqueles que são inaceitáveis, inadmissíveis. Não, adultério é inadmissível. Mas uma mentirinha branca, tudo bem. E isso, irmãos, é pecado. Não existe uma graduação. Pecado é uma ofensa a Deus, contra a sua lei e contra o caráter de Deus. Estaremos nós dispostos a chamar pecado ao pecado mesmo? Não por ele ser grande ou pequeno, mas porque a lei de Deus o proíbe. Nós não podemos classificar o pecado, irmãos, por essas categorias, como nós bem quisermos, se quisermos assim viver uma vida santa. Deus não nos deixará ir longe com esse tipo de atitude, com esse tipo de postura. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, Deus chama todo crente a uma vida santa. Não há quaisquer exceções a esse chamado. Não se trata de um chamado apenas para pastores, para missionários e para aqueles dedicados professores da escola dominical. Cada cristão de cada nação, seja rico, seja pobre, seja culto ou inculto, influente ou totalmente desconhecido, ele é chamado para ser santo. O encanador cristão, o banqueiro cristão, a ignorada dona de casa e o poderoso chefe de Estado são igualmente chamados a serem santos. Se é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós também em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. E por que nós, irmãos, temos afrouxado o nosso nível de santidade? Por que nós, com aqueles pensamentos malignos, pecaminosos, imorais, que nós bloqueávamos em nossa mente, por que agora nós estamos nutrindo? Por que você nutre esses pensamentos? Por que no primeiro amor você facilmente guardava os olhos e agora você está passando a não guardá-los mais? Seja santo. Santidade. Nós estamos equivocados, irmãos, se nós achamos que ser cristão é viver uma religiosidade, é viver esses atos religiosos. Nós estamos equivocados. Se esse evangelho não causa transformação em mim, mudança, pureza, não adianta. Se eu permaneço na mesma vida de sempre, imoral, uma vida de mentira, que não é coerente com a lei de Deus, que facilmente fala palavrões, isso não é característico de um cristão. Isso não é coerente com alguém que quer ir para o céu. Nós queremos ir para o céu onde é um lugar santo, onde pecado não adentra na porta. E se nós queremos ir para lá, nós começamos agora, vivendo uma vida de santidade, de pureza, seguir a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade. Para entrar no céu requer santidade perfeita. E é por isso que precisamos de Cristo. E essa nós já temos, mas somos responsáveis para desenvolver a nossa agora. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vós também em tudo o que fizerem. Mas irmão Mateus foi mais forte do que eu. A minha carne falou mais alto, né? Era uma moça muito bonita, era muito dinheiro, foi só uma mentirinha rapidinho, ninguém estava vendo, eu fiz, mas Deus estava vendo, Deus estava contemplando tudo. Aquele a quem nada pode fugir da sua vista, aquele a quem Deus conhece e prescruta o coração do homem, o coração mais fechado. Deus conhece.
e às vezes queremos nos apoiar nas doutrinas básicas da fé, e muitas vezes não praticamos uma que é tão básica como a santidade, uma vida de pureza, e facilmente envergonhamos o Evangelho de Cristo. Somos muitas vezes uma desonra a Deus. Deus chama todo crente a uma vida santa. Pessoa que tem facilidade em mentir, é natural, é comum para ele. O pai da mentira é o diabo. Mas tem gente que facilmente se dá à mentira, ao roubo, a pensamentos que não são conforme a lei de Deus. Deus requer pureza, Ele não quer metade de nós, quer tudo. Todo o nosso pensamento, toda a nossa vida, separado a isso. É uma vida consagrada, separada para Deus, que glorifique a Deus. Esse chamado para uma vida santa, ele baseia-se no fato de que o próprio Deus é santo. E é por isso que nós precisamos ser santos. Como Deus é santo, Ele requer que os seus também sejam santos. Muitos cristãos têm o que poderíamos chamar de santidade cultural, né? Em nosso dia isso é muito comum. Eles adaptam-se ao caráter e ao padrão do comportamento cristão que o rodeia. É assim hoje. É um cristianismo cultural. Não, hoje é comum crente fazer dancinha no TikTok com roupa imoral. Aí está lá o crente também, bota uma música evangélica ainda, e aí diz que é cristão. Eu vou me assemelhar a esses. E muitos caem nessa, na falácia do diabo, que não é coerente com a palavra de Deus. Uma tal de uma santidade cultural. Não, se for para dançar carnaval, se for para ir para festa junina, eu estou dentro, vou marcar aí. É crente? Tem nada não, estou influenciando a cultura. Uma cultura com contexto pagão, diabólica. E muitos o fazem, sem restrição nenhuma. Normalmente. Por isso que não teremos mais mártires, irmãos. Por isso que não teremos mais crentes derramando sangue pelo Evangelho. Porque temos uma igreja moderna, rica, que anda de mãos dadas com o mundo, que aceita e acolhe tudo com alegria. Tudo. Mas ganham tudo no mundo e perdem tudo no céu. Acham que suas almas estão garantidas no céu, enquanto se enganam com essa falácia. Mas Deus, irmãos, não nos chamou para sermos como esses que nos rodeiam. Você não foi chamado para ser parecido com todo mundo. Nós não fomos chamados para sermos parecidos com esses influencers, com esses adolescentes imorais de TikTok, de internet, dessa sensualização que a gente vê hoje na internet, da imoralidade explícita. E aí estamos lá, fomentando e alimentando esse tipo de coisa que não glorifica a Deus. E aí muitas vezes somos apanhados no pecado. E a queda pública se dá porque a queda já se deu no privado. Já se deu privadamente. E às vezes se torna pública. Muitos querem adaptar-se no seu caráter a um padrão de comportamento dos cristãos semelhantes ao mundo, uma cultura pagã, uma cultura, uma visão de cristã menos santa, como muitos dizem. Mas Deus nos chamou para sermos, irmãos, semelhante a esses que nos rodeiam. Ele chamou-nos para sermos como Ele é. Santidade não é senão uma conformidade com o caráter santo de Deus. É concordar com aquilo que Deus concorda, é amar aquilo que Deus ama, é viver do modo que Deus estabeleceu para que eu viva. É assim. E hoje nós temos uma bagunça gospel, em nossos dias. Nós temos uma bagunça evangélica, onde as pessoas vivem, dizem que creem em Deus, estão evangelizando o bom Jesus. O bêbado disse que cria em Deus e estava, ia para a igreja de vez em quando, deixou de ir.
É a nossa cultura. E hoje temos pessoas que são salvas da boca para fora, que é uma salvação superficial, não é uma salvação verdadeira, não é uma transformação completa. Adaptam-se àquilo que é bom para ele seguir, que é mais fácil para ele trilhar. Irmãos, tal como é nas Escrituras, a santidade, ela descreve a majestade de Deus e a sua pureza, a sua perfeição moral. Santidade é um dos atributos de Deus, assim como a onisciência, a onipresença de Deus, a sua sabedoria. Precisamente como Deus, não pode deixar de saber o que está certo, assim Ele também não pode deixar de fazer o que está certo. Deus não peca, Deus não pode pecar. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, como diz Abacuque 1,13. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus santo, um Deus puro. Não existe uma arma mais poderosa na mão do Senhor, uma igreja missional, do que uma igreja pura, do que uma igreja de testemunho, do que uma igreja que ama Cristo e que vive para a glória de Deus. Por isso que o Evangelho deve acontecer na igreja de forma espontânea. Não adianta fazer comitiva evangelística, não adianta entregar panfleto, não adianta fazer culto evangelístico, se não tiver testemunho, não adianta. O homem olhará nós, o mundo olhará nós, não adianta. Uma igreja pura, uma igreja cheia do poder de Deus, é que de fato cumpre o papel missionário, é que de fato glorifica Deus. Deus não é condizente com coisas feitas no pecado, não avança, não progride. Deus abomina, Deus odeia, Deus ama a pureza, Deus ama um povo que não ama esse mundo, Deus ama uma igreja que se dispõe a servi-lo e amá-lo de todo o coração. Com o tempo, irmãos, quando nós amadurecemos na vida cristã, nós desenvolvemos um certo grau de caráter cristão. Nós passamos a chegar numa certa maturidade com o tempo. Crescemos em áreas tais como a verdade, passamos a ter uma certa pureza, passamos a nutrir uma certa humildade no coração. No entanto, irmãos, nem sempre agimos assim, de modo consistente, como é o nosso caráter. Às vezes dizemos uma mentira, ou deixamos nos apoiar por uma série de pensamentos impuros. Ficamos então decepcionados conosco mesmo por essa ação, muitas vezes. Talvez esse possa ser o seu senso essa noite, pois não está em harmonia com o caráter de Deus, ou com a sua palavra. E isso nunca acontece com Deus. Deus não muda, Deus é perfeito, Deus é santo, Ele sempre age em harmonia com o seu caráter santo, e é para esse padrão de santidade que Deus nos chama quando diz: sede santos porque eu sou santo. É um caráter consistente, não é um caráter volúvel que muda facilmente, que se ilude com aquilo que o mundo oferece facilmente. Não, mas é um caráter maduro, consistente, gradual, que cresce em pureza e santidade, que progride na caminhada cristã, no deleite em Deus, no deleite em sua palavra. O fato de conhecermos, irmãos, a santidade de Deus é uma das razões porque nós devemos louvar a Deus. Conforme a visão que João teve do céu, e que vemos descrita também em Apocalipse 4, as quatro criaturas viventes que estavam diante do trono de Deus, nunca cessavam de dizer: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os serafins também, da visão de Isaías, teve de dar glória a Deus, declararam também essa tríplice atribuição de santidade ao Senhor. Quando Moisés também louvou a Deus pelo livramento dos israelitas dos exércitos de Faraó, cantou igualmente a santidade de Deus. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas.
Deus, irmãos, requer de nós, simplesmente, Ele não quer que nós simplesmente conheçamos a sua santidade. Ele quer que nós também sejamos santos como Ele é. E aquele que entende a santidade de Deus, aquele que Ele entende o Deus a quem Ele ministra, serve, cultua, ele é reverente em seu coração. Ele é reverente na adoração e a disposição de adorar a Deus. Hoje eu vou no culto, não estou fazendo nada. Hoje eu vou para a igreja, né? Não tem aniversário, não tem lugar para mim ir. Bateu o aniversário, eu vou para o aniversário. Pode ser o aniversário de uma parente de terceira geração. Hoje congregar vira uma opção. Hoje você luta, você tem que estar chamando, você tem que estar no pé, senão, tchau, obrigado. E às vezes revelamos, irmãos, com isso, com essa atitude, que não conhecemos a Deus. Vocês já pararam um pouco para pensar? É o Deus soberano que criou todas as coisas, que é santo, que convoca-nos no domingo para cultuar a Ele e adorar o seu nome. Não é o Lula, não é o deputado. E às vezes nós temos uma postura, né? Melhor do que na presença de Deus. Você vai numa casa legislativa de leis, uma casa civil, camarada bota social até o dedo do pé. Mas na presença de Deus, na igreja, nós nos portamos de qualquer forma. Parece que estamos na casa da mãe Joana. E não é dessa forma, irmãos. Nós estamos aqui para adorar aquele que é santo, aquele que não peca, aquele que é digno do louvor da igreja. Não venha para a igreja para dormir. Não venha para a igreja para ficar olhando para o irmão do lado. Venha com uma única intenção de adorar o grande eu sou, de exaltar o nome santo do Senhor, de louvar a Deus pelo aquilo que Ele é, por ser um Deus santo, um Deus que não pode ser comparado a ninguém. E que nós, irmãos, essa reunião é tão importante quanto qualquer outra reunião que está acontecendo agora. Pode ser uma reunião eclesiástica absurda, quando o povo de Deus se une em nome de Cristo para cultuá-lo. Deus se faz presente. Deus se faz presente para ser cultuado, e a Ele que nós devemos a adoração. É a Ele que nós devemos o culto, o louvor. E aquele que entende que Deus é santo faz. Dizemos muitas vezes: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, irmão Mateus. E essa frase é muito comum, né? Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso é, felizmente, irmão, verdade em algum sentido. Mas muitas vezes passamos rapidamente por cima dessa primeira parte dessa afirmação, que Deus odeia o pecado. Ele odeia de fato o pecado. Ele odeia tanto o pecado quanto o pecador também. Não podemos escapar do fato de que Deus odeia os nossos pecados. Podemos considerar os nossos pecados insignificantes ou mesmo desculpá-los, mas Deus os odeia. Nós rapidamente justificamos, nós rapidamente dizemos: não, eu não pequei, mas sim pecamos e fingimos a lei do Senhor. Precisamos cultivar nos nossos corações um ódio idêntico pelo pecado, como Deus também o odeia. O ódio do pecado, não apenas como algo que nos deixa inquietos ou vencidos, mas como algo que desagrada a Deus, que está na raiz de toda a verdadeira santidade. Se você se sente bem ao cometer o pecado, tem algo muito errado em relação à sua vida espiritual. E você precisa cultivar em seu coração o idêntico ódio pelo pecado, como Deus também o odeia. Temos de cultivar, irmãos, uma atitude como Josué, que disse ao ser tentado: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus, e pecar contra o Senhor? Como que eu posso fazer isso? Porque ele sabia que a quem ele estava ofendendo era o Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Estar debaixo da graça significa que você é capacitado, habilitado pelo Espírito Santo, depende de Deus em relação ao seu pecado, mas é também chamado a responsabilizar pelo seu pecado, pela sua vida de santidade.
pela sua vida de comunhão com Deus. Por que muitos crentes facilmente são levados a pecar? Exatamente por causa disso. Porque não são vigilantes em relação à sua vida. Não são vigilantes em relação à sua santidade. E nós, deixa isso, deixa aquilo, daqui a pouco a nossa casa está parecendo a casa do povo que não serve a Deus, que não tem Cristo. E não é dessa forma. Se alejamos ir para o céu, que é santo, nós precisamos ser santos. Se é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Há poder suficiente no Evangelho para você vencer o pecado. Há poder suficiente para você lidar nessa luta contra o pecado. Você tem que de fato dizer: Senhor, eu não consigo, e correr para Cristo, e buscar a graça dele, pedir perdão, se arrepender, para que ele te dê pureza, para que o seu Espírito o capacite, mude a disposição do seu coração, para que você o sirva em Espírito e em verdade. Nós não estamos mais sob a lei, e sim da graça, e por estarmos na graça, o pecado não tem mais o poder de nos dominar. A graça é poderosa, a graça de Deus é soberana, para nos santificar e para nos dar uma nova vida. Não permita, irmãos, que essas ideias em relação à santidade arcaica entrem em seu coração. Não permita que essa geração mundana seduza você. Não queira, jovem, ser como os seus colegas mundanos que blasfemam de Deus. Não queira você casar com um ímpio, procurar casamento fora da igreja, do corpo de Cristo, buscar um relacionamento com um ímpio, ou qualquer outro tipo de acordo. Isso é um jugo desigual. Isso Deus não aprova, Deus aborrece. E nós não podemos andar em jugo desigual com os infiéis, porque que concórdia há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Entre Cristo e o demônio? Nenhuma. O povo de Deus é santo. O povo de Deus é dominado pelo Espírito. O povo de Deus deve manifestar essas virtudes que revelam o nosso coração como o coração de alguém que de fato foi transformado pelo Evangelho. A santidade para nós não é algo opcional. É seu dever, é meu dever, é nosso dever ser santo. Ser puro, viver uma vida de santidade. Viver uma vida na contramão do mundo. O pecado não terá domínio sobre vós. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê pureza, que Ele nos desperte a uma comunhão mais intensa e profunda com Ele. E que o nosso coração, a cada dia, a cada ano, não venha se entristecer porque o ímpio prospera, como Asaf. Não venha se entristecer porque o ímpio tem, ou porque o ímpio faz aquilo, aquilo outro, a tal da liberdade que eles acham que é liberdade, mas são escravos do pecado. Nós fomos libertados, irmãos, do império das trevas. Cristo nos chamou para a luz, e por isso nós somos plenamente satisfeitos com Cristo, com o Senhor, que nos resgatou. Vamos louvar o nosso Deus. Convido os irmãos que fiquem de pé. Vamos louvar o Senhor com a voz do Evangelho 304. Peço que todos os irmãos, toda a igreja, cantemos juntos esse cântico ao Senhor. 304, a voz do Evangelho.